Olá pessoal, nossa aula de matemática estamos iniciando aqui. Quero ressaltar que essas aulas nós estamos sempre trabalhando de forma assíncrona, porque ainda é a melhor maneira de chegar em um maior número de alunos. Quem não pode assistir no horário regular de aula, tá? Então pode sim estar assistindo a aula em um outro horário, tá? No entanto, mesmo sendo aula assíncrona, tá? Quem tiver dúvida pode ficar à vontade, tá certo? Para me perguntar. Estarei sempre disponível para a turma no horário exclusivo aí do nosso calendário, tá? Então, vamos estudar hoje área do círculo, área do setor circular e área da coroa circular. O referido assunto vai estar no nosso livro na página 171. Pode estar acompanhando no livro, que esse material foi preparado com base no livro, tá? Trazendo aqui representações, né, que vão demonstrar área do círculo, essa parte toda aqui em azul, a área do setor circular representado por esta área em azul, e a área da coroa circular representada aqui por esta área também em azul, para a gente identificar o que é cada conteúdo com uma representação aí geométrica, tá? Então, na área do círculo, trazendo aqui, vamos só relembrar aqui, gente, os principais elementos, tá certo, de um círculo, tá? Essa representação que fica aqui bem no centro, certo? Chamamos de origem, ou então centro, tá certo? Toda medida que parte do centro e vem até essa borda aqui é chamada de raio, tá certo? E se você juntar infinitos pontos, certo? Delimitado pelo raio, ou seja, a medida que vai estar equidistante daqui até aqui, você pegar esse ponto, aí outro ponto daqui até aqui, outro ponto daqui até aqui, tudo na mesma distância. Se juntar esses pontos, você vai formar a circunferência. Circunferência refere-se a essa borda aqui, ao perímetro, tá? E se você pegar a circunferência e mais os infinitos pontos que estão aqui dentro, ocupando essa área toda, que em azul é que você tem o círculo, essa região interna, tá bom? Então, círculo e circunferência são coisas diferentes. E como calcular, gente? Como encontrar a área, tá certo? Do círculo, certo? Qual o raciocínio nós vamos utilizar? Lembre-se que nas aulas anteriores, quando nós trabalhamos os quadriláteros, o triângulo, nós partimos sempre da relação, certo? Da área de um retângulo, que a área de um retângulo é base vezes a altura, certo? Base vezes a altura. Aqui, gente, vamos partir desse raciocínio também, tá certo? Vamos imaginar o seguinte: você pega esse círculo, vai fatiar em diversos setores assim, ó, tá? E você pega isso aqui, você pega ele aqui, você vai abrir isso aqui, ó, tá certo? Você vai abrir isso aqui e vai colocar, certo? No formato de um retângulo. Aí você vai ter isso aqui. Então, o círculo se transformou em um retângulo, certo? Aproximadamente, certo? Porque, claro que isso aqui, ó, quanto menor for o setor, mais próximo de um retângulo vai ficar, tá? Mas imagine que você se aproximou o máximo aí, você teria, tá certo? No caso aí, esse retângulo. E esse retângulo, você tem a base e a altura. Você tem a base e a altura. Está aqui a base
ó, tá certo? E daqui a altura, certo? E o que equivale essa base e essa altura em medidas aqui, tá? Olha só, vamos aqui. Toda medida que vem daqui para cá é o raio, certo? É o raio. Toda medida, qualquer medida dessa daqui para cá você vai ter o raio, certo? Então nós já sabemos que nós vamos ter aqui, essa medida é o raio, que é raio, a altura é o raio. E quanto vale isso aqui? Vejamos o seguinte. Existe uma relação entre a circunferência e o diâmetro. A circunferência é o perímetro aqui, ó, certo? Se a gente dividir o perímetro pelo diâmetro, se você dividir, você vai encontrar o π, tá certo? Vai encontrar o π. É exatamente essa relação aí, é de onde surge, né? Onde você pode demonstrar aqui o π. Então, qual vai ser o tamanho da circunferência? Que é o perímetro. O perímetro é o mesmo que a circunferência. Então, circunferência é, multiplicando em cruz assim, ó, diâmetro vezes π. Diâmetro vezes o π, certo? E o que é o diâmetro? Essa medida daqui para cá é o mesmo que 2 raios. Um raio aqui, outro aqui. Então, 2 raio vezes π. Só para organizar melhor, circunferência é 2π vezes o raio. 2πr, tá? Vai ser o tamanho da circunferência. 2πr. Então, o que nós temos? 2πr e essa circunferência, essa medida e essa aqui. Como nós queremos saber só uma, você vai ter 2πr dividido por 2, ó. Cancela esse 2 com esse 2, fica πr. Então, esse tamanho é πr e esse é r. Então, a área vai ser base vezes altura, vai ser πr vezes r vezes r, dá r ao quadrado. Então, a área de um círculo vai ser πr ao quadrado, demonstrando de onde veio, tá? Tá aqui a origem da relação matemática. E sempre você vai utilizar isso aí por isso, tá? Não é para decorar, é para entender de onde surgiu. Tudo bem? E se você for calcular, vamos aqui aplicar, pegar um exemplo aqui, ó. Você vai calcular a área de um círculo cuja medida do raio mede 7. Aí está pedindo para considerar o π sendo esse valor, gente. Porque não significa que o π é 3,14, como muita gente fala, certo? O π é um número irracional, que ele já é representado com um número enorme, astronômico de casas decimais. Então, você vai utilizar o valor que o autor vai indicar. No Enem, por exemplo, muitas vezes ele pede para utilizar sendo 3,1. Já aparecia para você usar só 3. Outras vezes que é raro o 3,14. Então, a questão vai dizer qual valor que você vai utilizar para o π, tá certo? Nesse caso, pediu para utilizar sendo 3,14. Então, você vai ter que a área πr ao quadrado nós já sabemos, o π 3,14 pediu para utilizar. O raio sendo 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes esse valor deu, certo? Esse valor aqui sendo a área. Como a unidade está em centímetro, então centímetro ao quadrado, tá? Tranquilo. Agora, o que vai ser o setor circular? O setor circular vai ser uma parte desse círculo, um setor, certo? E aqui você vai sempre trabalhar o seguinte, você vai associar, certo? A área, tá certo? Vai associar a área do círculo todo, certo? E a área só de uma parte do círculo, que é o setor circular.
Você vai associar aqui a medida, o ângulo em graus e a área. Então, o círculo todo, ó, esse círculo todo aqui é πr ao quadrado, nós já sabemos, certo? E quantos graus mede ele todo aqui, ó? Ângulo de uma volta, 360 graus, tá? Queremos saber só esse pequeno. Que ângulo é esse? 65 graus. E isso vai determinar a área do setor circular. Matematicamente, você multiplica em cruz aqui, ó, que você chega, tá certo? Nessa relação matemática, tá? Então, tá aqui, ó, você vai chegar sempre nessa relação aqui, ó, para você calcular, tá certo? A área de um setor circular. Na próxima aula nós teremos exercício onde nós estaremos aplicando. Mas essa relação matemática, ela vem dessa parte que eu demonstrei aqui, tá? Agora vamos ver coroa circular. O que é a coroa circular? É exatamente essa parte aqui, ó, tá? A parte aqui na cor azul. Observe que se você considerar uma circunferência com esse raio R aqui, ó, então vai ser o todo aqui. Se você calcular a área da circunferência toda e tirar a área da circunferência branca aqui, o que sobra vai ser a coroa circular. E como calcular a área da circunferência toda? Vai ser πr ao quadrado. O R aqui está sendo R maiúsculo, tá? E dessa pequenazinha aqui, dessa pequena aqui, tá? Vai ser πr ao quadrado. Só que nesse caso o R está sendo representado pela letra minúscula, significando ser menor do que o outro, tá? Então, quando você subtrai isso aqui disso aqui, você coloca em evidência o π que aparece nos dois, fica aqui fora, e aqui dentro fica r ao quadrado grande e r ao quadrado pequeno. E aqui chegamos em uma relação matemática que você calcula a área sempre de toda e qualquer coroa circular. Está aqui a nossa relação matemática, tá, pessoal? Estamos encerrando aqui a nossa aula. Hoje foi a apresentação do conteúdo. Cada um deve fazer o feedback desse conteúdo, desse assunto, detalhando o que você aprendeu, ou também passando para mim o que você não entendeu. Pode me perguntar o que você não entendeu, certo? Passa para mim esse feedback, que ele é necessário para eu avaliar vocês e entender quem está participando das aulas e o nível de conhecimento que está sendo construído, tudo bem? Eu vou disponibilizar no nosso grupo um pequeno vídeo mostrando um pouco da história do π, certo? Como ele é representado, tá? Ele é, de certa forma, um videozinho, uma pequena animação aí, tá certo? A gente conhecer um pouco mais sobre o π, tá certo? Um forte abraço, pessoal, e até nosso próximo encontro.